Penso, logo existo. Inicio esta fase dos estudos citando a emblemática frase de René Descartes, que marca uma grande fase do movimento iluminista, pois é uma das grandes verdades do misterioso poder mental que todos nós temos. Ainda segundo Descartes, o pensamento é um atributo essencial do espírito, ou seja, é a própria vida de nossa alma. O pensamento é o elemento primordial de nossa vida mental. Em aulas anteriores, estudamos a energia vital, que alimenta o nosso corpo físico, nos trazendo disposição e energia para viver. O pensamento é o correspondente da energia vital, porém, ao invés de alimentar o nosso corpo físico, tem a função de alimentar o nosso corpo psíquico. Ao estudarmos os nossos pensamentos, veremos a total necessidade que temos de educar também o nosso espírito, e isso ocorre diretamente quando entendemos o que pensamos e educamos também os nossos pensamentos. Se nós fôssemos privados de pensar, tornaríamos um ser inanimado, sem atividades de consciência ou subconsciência. Seria como um corpo físico sem nenhuma energia vital. O ato de pensar é o veículo que exterioriza, que liga o nosso eu interior ao mundo externo. A ligação entre o subconsciente e o consciente se dá através do pensamento. No último exercício proposto, tivemos uma atividade para melhorar a qualidade de nossa atenção. Este é um exercício essencial nesta fase, pois quanto mais lapidada e treinada for a nossa atenção, maior qualidade de materialização terão os pensamentos. Quanto mais detalhes e nitidez, maior poder de guardarmos com eficácia os dados em nossa memória. E quanto mais nítida as informações da memória, mais facilidade e rapidez teremos para acessar estes bancos de dados quando for necessário. Esses pensamentos bem concatenados serão de grande valia, não somente para a nossa organização mental, mas também serão muito eficientes para persuadir e convencer as pessoas sobre as nossas ideias. A maioria dos problemas de nossa mente se originam primordialmente de nossos pensamentos. Nos é dado o livre-arbítrio de exteriorizarmos estes pensamentos e materializá-los em palavras, influenciando de forma decisiva em todo o ambiente em que nós vivemos. Podemos ter pensamentos positivos ou negativos, trazendo ao nosso entorno as vibrações que desejarmos. Esses pensamentos também podem ser exteriorizados além de palavras. São gerados pulsos eletromagnéticos em nossas mentes, que têm a sua origem em cada coisa que a nossa mente pensa. Ao estudarmos física quântica, nós descobrimos que esses pulsos eletromagnéticos geram ondas vibratórias que acabam por exteriorizar, mesmo quando não falamos nenhuma palavra sequer. Nosso pensamento tem mais poder do que imaginamos. Jogue para o universo estas vibrações e, de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade, logo logo receberá de volta as vibrações de acordo com o que foi gerado, de forma harmônica com a forma que foi pensada. É devido a esta teoria que notamos a força de cada egrégora. Imagine milhares de pessoas orando dentro de um templo religioso, tendo o mesmo foco, o mesmo querer, a mesma vibração. Certamente gerará para o universo uma imensa onda vibratória, que se somará a outras que vibram em frequências similares. O estudioso que conhece a existência destas correntes energéticas geradas através do pensamento poderá absorver e utilizar a seu favor este maravilhoso recurso de atração. Algumas pessoas ganham e ganharam muito dinheiro tratando superficialmente deste tema, intitulando-o como a lei de atração.
Através do domínio destas forças magnéticas, nós podemos conquistar muitos recursos materiais, podemos atrair pessoas para o nosso redor, enfim, se utilizado para o bem do ser humano, somente frutos positivos poderemos colher, entendendo essas características, entendendo essas ondas vibratórias. O mundo do pensamento pode ser um baú trancado a 7 chaves, porém, aquele que se aprofundar e buscar conhecimento sobre o assunto, jamais se arrependerá. Os pensamentos não são de nossa propriedade. Na grande parte das vezes, eles vêm de fora e nós os captamos e os transformamos de acordo com nossa bagagem de vida e nossas necessidades no momento. Sim, isto pode acontecer. Os mais antigos já devem ter ouvido a frase: esta ideia está no ar, ou peguei no ar esta ideia. Isto quer dizer que existe várias pessoas pensando ao mesmo tempo sobre determinado assunto. E acredito com muita força que os pensamentos das pessoas se comunicam entre si. Quantas vezes já aconteceu de você estar conversando com um amigo e ao dizer alguma coisa ele fala: nossa, eu ia te falar isso. Mesmo aos céticos, acaba sendo difícil explicar como o mesmo pensamento foi criado exatamente ao mesmo tempo na mente de 2 indivíduos diferentes. Muito provavelmente, ele se originou na mente de uma pessoa e, através dos pulsos elétricos da mente desta pessoa, se propagou através do espaço, sendo captado pela mente do outro. É claro que isso não acontece sempre, pode ser até raro acontecer, mas com treinamento ou pela predisposição da pessoa, este fato pode se tornar cada vez mais frequente. Eu tenho um caso que aconteceu em minha família, que acho até interessante falar para vocês neste momento. Meus avós moravam no interior, num sítio em Juquiá, distante de todos, distante de tudo, longe da civilização, bem no meio do mato. E meus pais moravam aqui, na capital de São Paulo. E meu avô começou a passar mal nesse sítio. Ele começou a ter uma crise de apendicite e foi se agravando. E na época não existia celular, não tinha telefone instalado porque a rede de telefonia não chegava até lá. E naquele momento, a minha avó, através de uma crendice popular, pegou uma xícara de café, colocou na janela, firmou o seu pensamento, chamando meus pais naquele momento. E de forma mágica, a minha mãe, aqui em São Paulo, teve um pressentimento. Sentia que precisava ver os seus pais. E naquele momento, sem titubear, meu pai chamou a minha mãe, me chamou, entramos no carro e fomos para Juquiá. Ao chegar lá, deparou com meu avô gritando de dor no chão e minha avó chorando muito. E ao ver os meus pais, aí sim, minha avó caiu em prantos porque, de fato, ela chamou a minha mãe através daquela xícara de café que foi colocado na janela. Na verdade, a minha avó não conhecia a técnica, não conhecia este conceito de pensamento. Mas através de sua força determinada, ao colocar aquela xícara de café, ela se concentrou e jogou ao universo aquela onda vibratória, que através do espaço chegou à mente de minha mãe. Esta passagem eu posso dizer a vocês com toda certeza porque eu presenciei, eu senti, eu vivi aquele momento. Por isso que eu digo com toda eloquência, os nossos pensamentos têm um poder inimaginável. O estudioso Brent Mulford disse certa vez que todos nós recebemos os mesmos pensamentos do universo. Porém, cada pessoa é como uma lanterna munida com vidros de cores diferentes. Se uma lanterna tem o seu próprio vidro sombrio, pessimista, ela ofusca a claridade desta lâmpada e emana uma luz quase negra. Já ao contrário, a lanterna de um otimista, com vidros claros, enviará uma luz clara a ponto de iluminar um caminho.
De acordo com Mulford, estas cores das lanternas são feitas pelo nosso consciente, onde se acumulam toda a nossa vivência e características de nossa vida. Estes pensamentos que recebemos do universo podem ser comparados a pequenas gotas de orvalho que vamos recebendo a todo momento em nossas vidas e nem notamos isso. Essas gotas vão agindo sem que percebamos e de uma forma extraordinária em nossa vida vamos mudando. Muitos seguem essa intuição, desfrutam de grande aprendizado. Muitos acreditam que sejam seus guias, seus mestres, suas entidades, Deus, enfim. Não custa nada de vez em quando ouvirmos esta voz que sempre nos fala e muitas vezes nem ouvimos. Pare e analise um pouco agora. O pensamento é um dos elementos mais importantes de nossa vida. Ele é o responsável direto por alterar a nossa realidade, a forma como agimos, o caminho que escolhemos trilhar. Imagine então como nos prejudicamos a cada vez que temos um pensamento negativo e não o filtramos de nossa mente. Quantos sentimentos e emoções desnecessárias guardamos em nossos corações? Medo, tristeza, ciúme, rancor, raiva. Que benefícios trarão para a gente tais sentimentos? Ao vibrarmos raiva, por exemplo, essa frequência vibratória negativa se juntará aos seus pares que rodeiam por aí e se tornará ainda mais forte. Isso irá impregnar seus corpos astrais, mentais, criando miasmas e grudarão em sua alma. E diga com sinceridade, quem você acha que se alimenta desses sentimentos negativos, dessas cracas astrais? Somente seres negativados. Eu posso garantir que os sentimentos positivos como o amor são muito mais sadios. Experimente. Essas vibrações negativas vão transformando dia a dia sua aura, deixando-a escura, opaca e com muitas fissuras, até atingir o seu corpo material. Comece a ser seletivo com a sua imaginação. Crie mentalmente sensações de prazer. Imagine situações que lhe trazem felicidade. Utilize este maravilhoso dom que todos temos, o pensamento. Magia é isso, transmutação. Aos poucos vamos aprendendo a mudar o ambiente em que vivemos e deixando de lado a agitação e o estresse, e transformamos a nossa vida em momentos prazerosos que temos a honra de viver nesta vida material. Nós temos esse direito, basta exercitá-lo. Falando em exercício, vamos então para o nosso próximo. Coloque uma vela acesa, preferencialmente da cor branca, sobre uma mesa. Apague todas as luzes e sente diante dessa vela. Mantenha sua respiração lenta e profunda. Pratique a respiração diafragmática e antes de começar o exercício, livre-se da maior quantidade de pensamentos possível. Sinta sua respiração. Respire lenta e profundamente. Sinta seu abdômen expandir. Exale o ar também lentamente, até expulsar todo o ar de seus pulmões. Faça isso por 7 vezes para que diminua a frequência de pensamentos. E na hora que sentir que tudo está calmo em sua mente, inicie o exercício, fixando o olhar na chama da vela. Seu olhar deve estar fixo na chama, porém olhando através dela, como se houvesse um ponto no infinito, muito além daquela chama avermelhada. Após alguns minutos de concentração, você poderá notar que há uma formação de aura ao redor daquela chama. O tamanho desta aura irá aumentando bem devagar, de forma proporcional a seu nível de concentração nela. Nesta fase de nossa experiência, colocaremos em prática o que estudamos a respeito da concentração e também do direcionamento de nossa mente. Quanto mais nos concentramos nesta chama, mais podemos observar a mudança de cor e a intensidade do fogo. Olhe fixamente para a chama e sinta o seu poder transmutador.
Quanto mais fixo o olhar, mais a aura desta chama se expande. Através de sua mente, direcione o calor do fogo e o seu poder de purificação para si. Sinta que desta vela parte em sua direção o poder de transmutação, uma energia poderosa e muito sutil que pouco a pouco é absorvida pelo seu corpo. Sinta que um calor bem suave começará a invadir você. Continue com o olhar fixo na chama e sinta que uma aura de fogo vai se mesclando com a sua própria aura, purificando e trazendo uma sensação de proteção e muita segurança. Sensação de segurança semelhante àquela que você sentia quando era criança e deitava no colo de sua mãe, enquanto ela acariciava os seus cabelos. Mantenha-se desta forma pelo tempo que achar necessário. Repita esse exercício todos os dias durante pelo menos 7 dias e após este período, sempre que desejar. Lembrando sempre que os exercícios devem ser praticados sem pressa e nem preocupações. Desejo sinceramente a todos vocês que vocês tenham um dia próspero e muito feliz. Não se esqueça, se gostou do vídeo, clique no positivo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.